Morreu ontem em Santos o jornalista e psicólogo Marcos Batista. Ele também era professor universitário e participou da formação de centenas de profissionais. Marcão, como ele era conhecido, era um intelectual que conseguia unir simplicidade e profundidade em seus textos. Cronista, tinha uma coluna na T-Revista, onde tratava de assuntos corriqueiros do nosso dia a dia, com a sabedoria e a simplicidade dos grandes escritores. Quem escreve fica para a eternidade, suas histórias, seus contos, as suas crônicas. E é isso que eu tenho certeza que todos os alunos, todos os amigos e todas as pessoas que conviveram com o Marcão vão ter isso para sempre. Marcos Batista tinha 46 anos e, além de jornalista, Marcão, como era conhecido, era psicólogo e historiador. Começou a carreira em 93, na Rádio Atlântica. Neste mesmo ano, ingressou na TV Mar, onde foi produtor, editor de textos, pauteiro e chefe de reportagem. Sempre muito ligeiro, educado, muito inteligente. Um jornalista raiz, jornalista profissional, com aquele brilho nos olhos e a vontade de usar o seu dom na construção de um mundo melhor. Veio para a TV Tribuna em 97, onde trabalhou como chefe de reportagem. Tive a alegria, a honra de ter sido colega dele de classe na faculdade, de jornalismo. Trabalhei com ele também na TV Tribuna, um cara super inteligente, culto, grande jornalista, escritor, E acima de tudo uma pessoa super generosa, ótimo papo, companheiro, sempre disposto, solícito a ajudar as pessoas. Ele ajudou a formar muitos jornalistas. Era um exemplo para os mais jovens e uma referência para os colegas que admiravam sua capacidade de escrever, pensar e se comunicar. Cara generoso, um pai incrível, um amigo excepcional. Ele sempre colocou em primeiro lugar o afeto, a empatia, o ajudar o outro. Ele sempre colocou o outro à frente dele. Muitas vezes deixou de cuidar dele para cuidar das pessoas. Nos últimos tempos, principalmente nesse período de isolamento, nós conversávamos horas a fio. E ele, sem dúvida, foi um dos caras responsáveis por resgatar o melhor de mim que estava adormecido. Então eu perdi um irmão. Ele conseguia reunir atributos sensacionais dentro da sala de aula. Ele era um cara sensível, ao mesmo tempo corrigia de forma objetiva, por vezes tinha uma ironia fina, o que fazia com que ele tivesse uma capacidade impressionante de transmitir conhecimento de uma forma agradável dentro da sala de aula. Marcou muito a minha vida e com certeza a vida de outras centenas de alunos. Marcão também foi correspondente no jornal Folha de São Paulo. Deu aula nos cursos de jornalismo e publicidade na Unisantos, Unisanta e São Judas. Um professor muito querido dos alunos, pela forma com que conduzia suas aulas, as discussões que travava sobre os temas atuais, as reflexões que fazia. Escreveu 4 livros e tinha uma editora. E entre as histórias de uma gripezinha fica o capítulo da partida do Marcão. Devastador. Esse capítulo é para acabar com a gente, os amigos de 30 anos, parceiros de jornalismo, a gente que viu de perto todo o talento desse profissional maravilhoso, esse ser humano encantador, de uma alma refinada, de uma capacidade de lidar com as palavras. Imagina um cara fora da curva em todos os aspectos. Genialidade e humildade caminhando lado a lado. Dono de escritos impecáveis, fossem eles publicados na forma de contos, de crônicas, ou por meio das singelas historietas da vida privada, vividas ao lado do filho e da esposa, que ele compartilhava conosco nas redes sociais. Ele tinha um humor único, inteligente e tinha um poder de escrever sobre o cotidiano de uma maneira poética. Ele deixa, através dos textos dele, muitos ensinamentos e muita poesia. Há 2 anos, Marcos Batista escrevia uma crônica na T-Revista. Tinha pontos de vista diferenciados, um olhar diferente para a vida,
para o todo, para a comunidade. E as crônicas dele, os artigos, eram carregados de sentimento e de uma visão muito profunda de mundo. Com a morte dele, perde o jornalismo, perde a literatura e perde principalmente essa visão tão solidária de que a gente tanto precisa nos tempos de hoje. Marcão estava internado no Hospital São Lucas por causa de uma cirurgia no pé, consequência de uma infecção causada pela diabetes. Ele também teve diagnóstico positivo para o coronavírus e ontem à tarde não resistiu. Marcos Batista deixa 2 filhos. Tá difícil ainda falar ou ler a respeito do que aconteceu sem desabar, né? O Marcos é um mundo muito rico, né? Professoraço admirável, né? Editor de livros. Deixar um abraço forte para o seu Ramos, para a Catarina, para o Vini, para a Mari, a família dele. Está aqui uma partezinha do legado escrito, né, do Marcos, que essa imensidão de amigos e amigas vai tratar de cuidar. Um amigo de infância, a gente se conheceu jogando bola na praia e foi o goleiro mais espetacular com quem eu já joguei, mas a gente gostava mais de jogar um contra o outro. Não? Ele queria sempre defender os meus pênaltis e defendeu muitos, né, Marcão? Pena a gente não seguir com o nosso duelo, esse duelo inacabado. Força, saúde para todos aí da família, seus filhos, e vamos seguir em frente, lamentavelmente, com essas incríveis perdas. Marcão vai ser cremado, mas o velório só tem 10 minutos e é para a família. Mas a Universidade Católica fará uma celebração para ele às 7 da noite, pelo Zoom. E se você quiser participar, é só entrar nas redes sociais da Unisantos. No último domingo, em sua crônica na T-Revista, Marcos Batista usou sua criatividade e seu fino humor para falar sobre o sommelier de vacinas. Mais uma vez, ele mostrou todo o seu talento para descrever o nosso cotidiano. E é com essa crônica que nós prestamos a nossa homenagem ao Marcão. Não tomo dessa marca, moça. Ele se considerava um especialista. Sentia-se um homem bem informado, ainda mais agora com os grupos e as mensagens que recebia e repassava pelo WhatsApp. Era usuário de celular, várias horas por dia. Ele ia mais longe, pouco frequentava outras redes sociais, aparecia de vez em quando. Noticiário, só uma emissora, alinhada com a sua religião e os seus pontos certezas de vista. Não acompanhava outros veículos de comunicação que as mensagens de WhatsApp já provaram ser vendidos. Ele se orgulhava de ser convicto desde jovem. Tinha uma marca de refrigerante preferida, não abria mão. Chegou a tomar água de torneio em lanchonete pé sujo só para não fraquejar na fidelidade. Mais velho, se vangloriava do boteco perto de casa. Só tomava aquela marca de cerveja. Quantas e quantas vezes seu Alírio, o dono, guardou aquela caixa só para ele, ciente de que o freguês tinha sempre razão e o mesmo paladar. Comia sempre no mesmo restaurante, com a esposa nas datas comemorativas. Repetia o mesmo prato. Uma vez ela reclamou. Ele respondeu no ato: essa sociedade já tem valores invertidos. Temos que dar exemplo e seguir as tradições familiares. A esposa se calou e nunca mais sugeriu comida alguma. Na semana passada, se sentiu irritado e contente. Irritado porque teve que sair de casa a contragosto. Não eram os amigos do boteco, os colegas do futebol de quarta-noite, a reunião na igreja, o supermercado lotado de final de tarde ou a farmácia às segundas. Só saía de casa com propósitos definidos. Nunca eram aglomerações. 10 pessoas no boteco, 20 no futebol. Eram encontros diferentemente da juventude que se aglomera em baladas ou da elite que se junta em pizzaria. Pizza se pede em casa, resenha de futebol não funciona pela internet e cerveja não se toma sozinho. Frases que sempre repetia antes que qualquer desavisado viesse a fazer discurso pronto durante a pandemia. Ele se sentiu contente quando pôde dizer novamente: não tomo desta marca, moça.
Não havia fila no ginásio Rebouças. Foi na hora do almoço, comecinho da tarde, com a certeza que não haveria movimento. Perfeito, uma pessoa na frente apenas. Entregou seus documentos, sentou-se, levantou a manga da camisa quando ela se aproximou. Antes que ela pudesse encostar a agulha em seu braço, ele logo perguntou: moça, qual é a marca da vacina? Marca? O senhor quer dizer o laboratório? Isso, a marca do laboratório. Com a resposta da enfermeira, ele foi taxativo. Não tomo desta marca, moça. Por quê? Porque fiz o curso no último final de semana, grátis, na internet. Sommelier de vacina. Sei as diferenças entre as marcas, a eficácia, os efeitos colaterais, tudo para me proteger de fraudes. Sommelier de vacina? Tinha algum médico infectologista dando aula? Algum profissional da saúde? Não, imagina, só gente especializada. Indicações de amigos do grupo de WhatsApp. Entendi. Tudo bem, senhor. Pode se levantar. A sorte é que não está em São Bernardo do Campo. Lá, os sommeliers de vacina assinam um termo com 2 testemunhas e vão para o final da fila da vacinação. Deve ser coisa de comunista. Semana que vem eu trago meu neto para tomar a primeira dose contra a poli. E também vou perguntar a marca. De peito cheio, deixou o ginásio com aquela velha opinião formada sobre tudo, inclusive sobre a música do Raul Seixas. Não gostava, achava subversiva. Fica aqui a nossa homenagem a essa pessoa tão querida que é o Marcão. Nossos sentimentos à família e a tantos amigos que ele conquistou. Ele já deixa saudade. Uma boa tarde para você.